Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Família. Já estava com saudades. Estamos aqui hoje para este encontro com a Justiça, com o desembargador Antônio Carlos Esteves, o nosso poeta, o nosso mediador, e com o desembargador João Batista Damasceno. O desembargador Rogério de Oliveira estará provisoriamente ausente do programa porque está curtindo sua merecida férias, e nós estamos acompanhando aqui os seus passos através do Facebook, das fotografias que a nossa querida Denise nos manda. O programa de hoje será um programa muito especial. Como sabem, no dia 28 de outubro estamos comemorando o Dia do Servidor Público, e nada mais justo do que trazer aqui para falar sobre o seu trabalho, sobre a importância do seu trabalho, o servidor público da Justiça. Então nós hoje vamos entrevistar o coordenador Alzimar Andrade Silva, do Síndice Justiça, e também outro coordenador, o José Carlos Arruda. Presentes aqui já no nosso estúdio. Nós vamos hoje, então, ouvintes, com a sua participação através dos telefones 30790952, 30790938 e também com a participação dos ouvintes da Rádio Tocantins de Palmas, ou melhor, a Rádio Tocantins, Rádio Palmas 98.1 do estado de Tocantins. E vocês podem assistir ao vivo e a cores o nosso programa através do site www.redejuridicatv.com.br. O artigo 1º da Convenção dos Direitos Humanos diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. E assim damos início ao nosso programa, também fazendo a leitura do artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é preciso que os nossos ouvintes conheçam, interajam, participem e ajudem a funcionar o Conselho Tutelar, que é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, direitos esses definidos, regulamentados no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje, homenageando o servidor público, nós trouxemos os coordenadores do Síndice Justiça, do Sindicato dos Funcionários da Justiça, que tem como algumas das suas finalidades unir todos os trabalhadores de sua base na luta em defesa dos seus interesses trabalhistas e sociais, desenvolver atividades na busca de soluções para os problemas da categoria e manter contatos, intercâmbios com entidades congêneres, promover congressos, seminários, implementar a formação político-sindical e, sobretudo, a porta de entrada do acesso à justiça. É muito importante a função do servidor público do judiciário. Portanto, para saudar os nossos companheiros de trabalho, eu passo a palavra para o nosso apresentador, João Batista Damasceno. Bom dia, Damasceno. Bom dia, desembargador Ciro Darlan. Prazer enorme estar aqui nesse programa. Bom dia, desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. Bom dia, ouvintes. Sejam bem-vindos aqui, Alzimar e Zé Carlos. É um prazer muito grande recebê-los. Nós todos aqui que militamos na justiça sabemos a imprescindibilidade, o quanto é relevante para o funcionamento, para o acesso, para a eficácia da justiça, o serventuário da justiça. E é muito importante ter vocês aqui para conversar, sobretudo neste momento em que a categoria dos serventuários tem reclamado
né, do assédio moral, do não cumprimento dos seus direitos, né? Vai ser uma boa oportunidade de nós debatermos essas questões aqui e ajudarmos a aclarar essas questões para a sociedade, porque os serventuários precisam ser valorizados, sob pena de não termos a eficácia, né, da justiça e a possibilidade de acesso da sociedade a ela. Já com a participação dos nossos ouvintes, através dos telefones 30790952, 30790938, eu saúdo e peço que também saúde os nossos convidados, o nosso poeta, desembargador Antônio Carlos Esteves. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, desembargador Ciro, bom dia, meu colega Damasceno, bom dia, Alzimar, bom dia, Arruda. Servir está em mim, como em outras tantas gentes. Não importa a forma, não importa o meio, eu vou em frente. Estou por servir, não sei se sabes, não sei se sentes, mesmo que nem eu saiba mesmo o que eu anseio, conscientemente do quanto é importante no fundo do meu ser. Só sei que meu destino presente está no cumprimento do meu dever. Bom dia, ouvinte. Bom dia, ouvintes. Essas poesias, elas são feitas na hora. O convidado chega e a inspiração surge com o nosso poeta, desembargador Antônio Carlos Esteves, e você terá essa poesia para o seu deleite na nossa página no Facebook, Encontro com a Justiça. A partir de hoje, logo depois do programa, já colocaremos essa poesia. Queridos convidados, queridos companheiros, Alzimar, Zé Carlos, um bom dia, muito obrigado por ter vindo. Qual é o trabalho do Sindicato da Justiça? Qual é a finalidade? O que tem feito? Como tem protegido os direitos dos servidores públicos, já que estamos comemorando o Dia do Servidor Público, e agradecendo desde já por essa presença calorosa dos nossos companheiros de trabalho aqui no programa Encontro com a Justiça. Bom dia, Alzimar. Bom dia, desembargador Ciro, bom dia, desembargador Damasceno, desembargador Esteves. Bom dia ao Zé Carlos, meu amigo de Sindijustiça. Dizer inicialmente que é um prazer para a gente estar aqui. A gente agradece a oportunidade que a gente tem de ser ouvido, né, nesse programa, e agradecer à Rádio Família, né, pela iniciativa de disponibilização desse espaço para a justiça, que é importante para a gente ter um canal para a gente se comunicar com a população como um todo. Agradecer ao desembargador Esteves em particular pelo belíssimo texto, realmente muito, muito bonita homenagem. Olha, igual eu só vi o Vinícius de Moraes. Eu fiquei impressionado, porque eu vi escrevendo quando chegava aqui e eu não tinha ideia de que era uma poesia, e em poucos segundos sai um texto brilhante desse, e realmente foi muito bom ter ouvido isso, a gente fica feliz pela homenagem. E dizer, desembargador, que o Sindijustiça, ele tem se notabilizado por uma defesa intransigente, não só dos direitos dos servidores do Poder Judiciário, e temos muitos direitos a conquistar ainda. O desembargador Damasceno citou agora há pouco a questão do assédio moral, temos desvio de função, temos diversos problemas no tribunal, infelizmente, que colocam o servidor numa posição muito aquém do que deveria estar. A gente sente uma grande falta de reconhecimento ao esforço de quem de fato faz essa casa funcionar no dia a dia, fazendo tramitar o processo, fazendo andar, porque os juízes e os embargadores são importantes para decidir o feito, mas que até que o feito chegue até as mãos deles, né, é essencial que o servidor esteja participando desse processo com disposição e tendo reconhecimento da presidência e da administração como um todo, para que o sistema funcione. Então, a gente pode discutir vários pontos nessa linha que hoje temos muito a falar sobre esse assunto, e dizer que para a gente é importante ter esse momento para poder explicar à população muita coisa que às vezes passa com a imagem equivocada do servidor. Infelizmente é uma imagem mais antiga de que o servidor não trabalha ou trabalha pouco. A gente quer mostrar um pouco que o mundo real ele é bem diferente disso, e o que é falta de reconhecimento às vezes. E aproveitar a homenagem à data e já falar a todos os servidores, não só do TJ, mas em geral, parabenizar pelo Dia do Servidor, que é um dia importante realmente, porque se o país ele funciona hoje, é porque o servidor público em algum local, aí seja na Justiça, seja no INSS, no Detran, na Polícia, não importa, tem servidores atuantes fazendo o país funcionar e andar para frente. Zé Carlos, nesse bate-bola que nós vamos ter durante esse programa de hoje, eu estava aqui imaginando, nós desembargadores costumamos ser servidores públicos privilegiados, porque nós temos um
um tratamento diferenciado, nós temos gabinetes, nós temos carros, nós temos os nossos assessores que ganham muito bem, e a gente vê uma diferença de tratamento com relação aos servidores da primeira instância, e o mesmo ocorre também com os magistrados de primeira instância, que não têm a mesma estrutura que nós desembargadores temos. E a gente observa que, por exemplo, quando há a mobilização do sindicato para suas reivindicações, alguns servidores da primeira instância comparecem, mas da segunda instância nunca comparecem. Por quê? Porque já estão com seus direitos lá assegurados, ganham bem, tem boas condições de trabalho, o que não ocorre na primeira instância. Como é que vocês analisam essa divisão, né, de tratamento da administração do Tribunal de Justiça aos servidores que prestam o mesmo serviço, apenas em lugares em posições diferentes da primeira instância ou na segunda instância? Bom dia, Zé Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, desembargador Ciro, desembargador Damasceno, desembargador Antônio Carlos, Alzimar, ouvintes. Inicialmente, saudar também, aproveitar o momento, os nossos servidores públicos de todo o estado, em especial os nossos serventuários da Justiça. Me orgulho muito de estar nesse momento aqui. Estou ainda coordenador-geral do Sind Justiça. Há 35 anos a gente milita na Justiça. Fundamos há 30 anos o sindicato, seguramente um dos sindicatos mais combativos e vencedores de direitos e de conquistas da nossa categoria. Hoje me orgulho muito de estar nessa função. Então, nessa linha, eu saúdo todos os nossos colegas, companheiros de luta. Diretamente ao ponto, eu acredito, desembargador, que a questão seja diretamente ligada aonde eles estão lotados. Ficam na segunda instância, trabalham com os desembargadores, os cargos são de livre indicação. E eu acho que eles têm um pouco de receio, como na linha do desembargador Damasceno, de algum tipo de represária, de estarem se mobilizando junto com os demais e se verem de alguma forma impedidos, com medo talvez até, de participarem junto com os demais da luta. Nós, inclusive, defendemos uma limitação dos cargos comissionados, uma luta, inclusive, que começa agora com força junto à nossa federação. Nós estamos dentro dessa luta de uma maneira que possa, evidentemente, a segunda instância precisa ter nos seus quadros os seus, diria, as pessoas de mais confiança, que sejam mais ligados aos desembargadores, mas não com tanta gente assim. Eu acho que você está tocando na questão, Zé Carlos. Eu sou juiz há 21 anos aqui do estado do Rio de Janeiro, e eu acho que tem gente demais, e aí não é nos cargos de assessoria dos desembargadores, não. Porque eles estariam lá fazendo voto, ajudando a fazer os relatórios, etc. É em outros cargos, sim, que não dizem respeito à atividade fim, né, do Poder Judiciário, que é a prestação daquela justiça. Para os nossos ouvintes entenderem, cada desembargador tem direito a 6 assessores, é o meu caso. No meu caso, todos os assessores são funcionários de carreira, embora em duas situações o desembargador possa nomear para o cargo quem não seja da carreira. Eu tenho comigo aqueles funcionários que me acompanham desde a vara da infância e da juventude, são pessoas da minha extrema confiança e sem os quais eu não saberia escrever uma linha, de forma que essa é a parte que eu confesso essencial para a justiça, são os nossos servidores. Sem dúvida nenhuma, há necessidade desses cargos, existem inclusive eles, mas de uma forma muito exagerada. Entendemos, como o próprio desembargador colocou, que esses cargos também deveriam ser lotados por pessoas de carreira, né? Evidentemente existe essa possibilidade de 2, né, por gabinete de livre nomeação, mas a gente trabalha, né, Alzimar, e vamos trabalhar duramente junto à nossa federação, numa luta nacional, para que haja essa limitação. Não é que a gente seja contra, mas que há um exagero, né, desembargador Damasceno, como bem o senhor disse, nessa linha que a gente vai atuar e
tentando trazer também, voltando à questão, à pergunta, trazer esses companheiros para a luta, mostrar para eles que, independentemente do fato deles estarem ocupando esses cargos de confiança, eles também podem, têm todo o direito de lutar, porque o que se define a luta é o direito, né? Então, nessa linha que a gente espera, com essa demanda que nacionalmente a gente está começando, que esses companheiros voltem a lutar conosco, e cerrem as fileiras, né, da nossa luta, né? Tem uma pergunta aqui já dos nossos ouvintes. Muito obrigado, Rogério, pela sua participação. Rogério, nosso ouvinte do Recreio, ele pergunta assim: o bom trabalho dos servidores públicos depende de quem está no governo? E além dessa pergunta, eu faço mais uma: como é que está o diálogo dos servidores com a administração do Tribunal de Justiça? Dentro das duas perguntas, Excelência, na verdade, o bom trabalho do servidor, ele não depende do governo, porque o servidor faz concurso para ser bom servidor. A gente parte da premissa de quem se submeteu a um concurso, como nós fizemos, eu fiz, Zé Carlos fez, todos os servidores fazem, são vagas disputadíssimas, né? Muita gente quer alcançar esses cargos, a gente faz para servir a população. Essa é a missão do servidor, isso é indiscutível. Então, se eu vou trabalhar bem ou mal, isso eu já fiz concurso para trabalhar bem. Vai haver mau servidor, como há mau radialista, mau juiz, mau promotor, isso aí vai ter toda a categoria. Mas quando quem coordena é ruim, piora a equipe. Isso, aí esse é o aspecto. Um mau técnico, né, põe a equipe para fazer gol contra. Perfeito. Tá? Aí é onde a gente faz gol contra de bicicleta aí. É um aspecto que é relevante. Eu não lembro dos 7-1 não, hein? 7-1 não. Mas nesse caso, desembargador, o que a gente pensa? O servidor ele fez concurso para ser bom servidor, a gente parte dessa premissa. Agora, o mau administrador, e aí tem aos montes, infelizmente, é aquele que tem o cofre na mão, tem o caixa, ele tem a condição da estrutura de trabalho ao servidor, mas ele opta por pegar esse recurso e direcionar para aquilo que não é atividade de fim. Então, por exemplo, a gente entende que o tribunal, por exemplo, quando ele opta por fazer palácios suntuosos, em vez de investir em condições de trabalho, isso desmotiva o servidor. Porque nós temos colegas, quem está na capital aqui e vê o Fórum Central, talvez não entenda bem a realidade. Mas quem vai para o interior, por exemplo, vai a um fórum de São João da Barra, vai a um fórum de Bom Jardim, vai a um fórum de Miracema, se não me engano. São fóruns que fisicamente não tem a menor condição de se trabalhar. Aí o servidor que está ali lotado, ele fica desmotivado, porque ele vê assim, bom, quem está na capital lá naquele prédio suntuoso está muito bem localizado, eu estou aqui penando no espaço ruim. Vai depender também, enfoque. Vai depender também dos anexos, né? Dos anexos, depende do local da capital. Lá na lâmina 4, né, o pessoal não tem gabinete, tem um latifúndio, né? Eu estou no anexo 1. Aliás, eu estou até fazendo uma locação, não, estou fazendo uma locação. Eu estou precisando, porque o meu gabinete tem menos de 8 metros quadrados. Então, embora esteja no Fórum Central, né, eu tenho um gabinete com menos de 8 metros quadrados. Então cabe uma mesa. Mas quando se fala em capitais, é justamente esses gabinetes que são exagerados, porque os cartórios da capital são condições absurdas. Que é o caso do meu dentro do mesmo prédio, a primeira e a segunda instância no mesmo prédio, a diferença de visão do administrador é uma coisa sem sentido. Então, nesse ponto, o servidor, ele vai se ver desprestigiado e isso cria uma natural desmotivação. E a segunda pergunta é como é que está a relação com a administração? A relação, lamentavelmente, ela é péssima. E a gente lamenta muito isso, por quê? Porque o nosso sindicato, ele é diálogo, ele não é de quebradeira, de quebra-quebra, a gente quer conversar, a gente tem os números, tem os dados, a gente tem as condições de dialogar com a administração, mas não tem esse feedback. Nessa gestão em particular, a corregedoria, o desembargador Valmir, toda a equipe de juízes auxiliares que ele possui lá, são muito receptivos à categoria, ouvem a categoria, a gente consegue dialogar e conversar, mas, por outro lado, a administração principal, que é a presidência, tem muita dificuldade em dialogar com os servidores. Ele me foi muito receptivo também. Ele me recebeu tudo que mandavam para ele recebia e instaurava o procedimento. Né? É verdade. Assim, ele me foi muito receptivo. Eu é que não tive muita receptividade, né? A abordagem são dele. Categorias diferentes, mas a gente tem que ser justo aqui de reconhecer que na administração principal temos muita dificuldade em dialogar. O que a gente quer, a categoria não quer ouvir sim para tudo. Vai ter não, faz parte do processo. Agora, esse não
tem que ser dito, tem que receber, tem que ouvir, tem que falar. A gente não consegue sequer ter audiência. Está se encerrando o mandato da presidente após 2 anos de gestão. Falamos com ela duas vezes. 2 vezes em 2 anos. As gestões anteriores falava toda semana falava com a presidência, podia ir à sala para a gente conversar e levar um completo. 2 vezes só? 2 vezes em 2 anos. Pela presidenta Leila Bariano? Exatamente, é um absurdo, é uma falta de respeito a quem representa 15 mil servidores. Então, nesse ponto, faltando diálogo, todo o resto se perde. A ausência completa de interlocução, completa até para sanar. Exatamente, ela pode dizer o não, mas para dizer o não tem que ouvir a categoria, ouvir nosso argumento, e aí sim, eu entendo que não, então discutir por que o não. E a gente vai aceitar se for justificado. Mas agora, ela com os juízes auxiliares que tem, não sei se são 5 ou 10, eu não sei, que tira da função fim para colocar nessa função. Nem esses juízes auxiliares recebem o sindicato? Nós tivemos muita dificuldade com os juízes auxiliares da presidência. A equipe inicial que ela havia montado, havia 2 juízes que ficaram à frente desse contato com o sindicato, os 2, infelizmente, despreparados para a função. O senhor citou agora, o juiz faz concurso para ser juiz, para atuar de forma judicante, e no fim acaba desviado para a função administrativa, e nem sempre tem esse perfil, esse preparo. E de cara, um não tinha esse perfil, foi afastado por ela mesma, e ficou uma outra juíza que também não tem nenhum perfil para a democracia, para o diálogo, e essa juíza que não tem esse perfil fica de para-raio da presidente. A gente não consegue chegar à presidente porque ela veta tudo antes. Mas você sabia que inclusive os nossos requerimentos, quase em totalidade, indeferidos. Você sabia que essa juíza a que você se refere aí, ela foi a responsável pela transferência abrupta das sessões da Vila Aliança aos 45 minutos do segundo tempo, alegando falta de segurança lá, quando ela tinha 6 meses antes da eleição, ela poderia até ter feito justificadamente isso. Mas isso demonstra o despreparo de alguns juízes, porque juiz que tem medo do povo não pode ser juiz. Quer dizer, alegar que falta de segurança para votação na Vila Kennedy, então todos Vila Aliança, né? Felizmente, em boa hora, o presidente do TRE cancelou essa transferência abrupta e desnecessária e prejudicial à população, né, sob esse argumento. Então, isso aí, esse testemunho que vocês estão dando, que nem sequer são recebidos por ela, demonstra a falta de condições, a falta de preparo dessa colega. Mas tem uma pergunta aqui da Jéssica de Ramos, ela é uma pergunta que diz respeito ao servidor público em geral. Por que é tão difícil? Obrigado, Jéssica, pela sua participação. Por que é tão difícil passar num concurso público? Na verdade, o concurso público ele visa selecionar os que estão mais preparados para o cargo. E graças a Deus que no Brasil há concurso público, porque o jeito que o nível do político brasileiro, se não houvesse concurso, ia ser recheado de parentes, sobrinhos, amigos e amantes na área pública. Então, o concurso público ele é a solução para ter um serviço público de qualidade. A gente pergunta, por que se tem concurso, por que não é de tanta qualidade assim? Aí a pergunta anterior, porque a administração muitas vezes não valoriza esse servidor e ela não gasta os recursos necessários naquilo que tem que gastar. Aí com isso a qualidade do serviço cai. Mas o concurso é difícil porque cada vez mais ele busca selecionar e hoje cada vez mais há candidatos preparados. Então para peneirar mais, tende a tornar mais difícil ainda as questões, do concurso. Mas deixa eu te perguntar aqui, já que você está falando de recursos humanos, de qualificação, como é que é essa coisa dos estagiários? Eu trabalho com estagiários, eu sou titular da primeira vara de oficiações, o Ciro que fica me chamando de desembargador aqui, porque eu estou convocado excepcionalmente para atuar numa Câmara de Para que o ouvinte saiba, o juiz Damasceno é desembargador, ele é desembargador substituto e exerce as funções de segundo grau. Então, o coordenador do programa está absolutamente certo. Vossa Excelência é desembargador. Isso é errado a questão. Tem o seguinte, Esteves, tem o seguinte, o desembargador ele é nomeado por mérito e por antiguidade. Para mim, o desembargador João Batista Damasceno tem mérito de sobra. Ele não entra na lista do pré-mérito lá da administração, mas na lista do pré-mérito de reconhecimento pelos bons serviços que ele presta, já está há muito tempo. Já vou ter que gastar uma grana para a lista para poder desinflar o ego. Olha aí, eles estão dando prejuízo. Com uma observação importante, já que estamos falando em servir, o desembargador Damasceno, ele exerce as funções de desembargador e de juiz.
Acumula as funções. Essa posição que ele ocupa hoje, nós já ocupamos, Ciro. E não foi bom, porque, aliás, chamava-se desembargador com ou sem. Era com prejuízo ou sem prejuízo. E eu tinha que dar conta dos meus processos, e ele tinha que dar conta dos processos. Então, vejam bem, estamos num momento auspicioso para mostrar aos nossos ouvintes que também nós, sejamos servidores da parte administrativa, sejamos julgadores, estamos servindo. Servindo como mas é sobre isso que eu queria falar da questão dos estagiários, né? Com os estagiários, né? Que é uma exploração de uma mão de obra barata, de pessoas que poderiam estar ali, talvez auxiliando e aprendendo, né? Perfeito. Sobretudo, completando sua formação. Como é que vocês têm visto essa questão da substituição dos servidores por estagiários, por uma mão de obra barata, com a exploração desses meninos aí, adolescentes? Você usou bem a expressão, excelência, que foi exploração. Na verdade, o sindicato ele não é contra o estágio, porque o estágio, é claro, vai capacitar aquele estudante que vai aprender ali para poder futuramente exercer o ofício. O que acontece no tribunal hoje não é de fato um estágio, é uma substituição de mão de obra concursada por mão de obra desqualificada, com todo respeito, mas que não está preparada para ser servidor. É pior, tem um projeto que a administração aprovou há pouco tempo que prevê novos estagiários agora de ensino médio. Ou seja, já temos hoje estudantes de direito dentro do cartório que não estão preparados para atuar como servidor e que fazem isso e querem pôr crianças agora de 15, 16 anos nos cartórios para fazer a mesma coisa. Eles querem economizar o custo de um servidor colocando o estudante ali dentro. Esse estudante, por lei, tinha que estar supervisionado diariamente, aprendendo o ofício. O que ele faz hoje? Não há supervisão de fato, todo mundo sabe que não há, embora digam não há supervisão, e ele faz isso do servidor. Eles trocam o servidor por um estagiário. Isso é explorar mão de obra, é desvio de função, isso é algo muito errado. Já fomos ao CNJ, por isso denunciamos a administração. Levamos ao presidente vários ofícios comunicando a situação e pedindo uma solução para isso. Eles fazem vista grossa e respondem: não, na verdade não é. Ele está só aprendendo. Não está aprendendo, ele está fazendo o papel do servidor. E na verdade, o que acontece na prática é que eles ficam pouco tempo. O tempo que se perde para treinar os estagiários é um tempo precioso dentro das serventias. E quando aprendem, logo em seguida a gente perde esse servidor que está treinado. E o estagiário. E o que acontece também a nível do Brasil é a incidência é muito grande. Hoje a gente aqui no Rio de Janeiro ainda não estamos, não acendeu a luz vermelha, mas é preocupante. Tem estados no Brasil que já passaram de 50% a 60% a capacidade da força de trabalho de estagiários contra o servidor. Eu recebi de um colega meu, acho que do Ceará, Ceará ou Piauí, Michel, dizendo que os serventuários que ele tem de toda a comarca são funcionários precariamente contratados pela prefeitura e colocados à disposição do judiciário. Esses são cedidos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso encontro com a justiça também passa algumas notícias vinculadas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por exemplo, o feriado do Dia do Servidor Público, dia 28 de outubro, tradicionalmente comemorado nesse dia, foi transferido e será celebrado no dia 31 de outubro, na sexta-feira. Mas nós teremos programa. Apesar de servidor público, não é dia do radialista, e nós então estaremos aqui. Até porque servidor público nós estaremos aqui. E olha aqui, os acusados de matar o líder da mãe de Acari vão a júri popular, segundo decisão do tribunal do júri. O Centro de Conciliação do Tribunal de Justiça obtém quase 90% de acordos durante o mutirão. E desembargadores do Tribunal de Justiça estão participando da Conferência dos Advogados realizada no Rio de Janeiro. E para comemorar o Dia do Servidor, o Tribunal de Justiça divulga a progressão e promoção de 196 servidores. Vamos para um pequeno intervalo e o tiroteio aqui em seguida, após o intervalo, porque os nossos ouvintes estão fazendo perguntas aqui muito interessantes para os nossos convidados de hoje, convidados coordenadores do Sindi Justiça.
Estamos voltando, ouvintes, depois desse intervalo, com o nosso programa Encontro com a Justiça, hoje ouvindo os servidores da Justiça, na pessoa dos coordenadores do Sindi Justiça, Alzimar Andrade e José Carlos Arruda. O nosso programa, é bom lembrar, que já completou um ano de vida, né? Nós deixamos passar assim brancas nuvens, mas estamos festejando também o primeiro aniversário do nosso programa e já entrando no segundo ano com este programa de interação, de prestação de contas do judiciário através dos magistrados que aqui se fazem presente com a nossa população. E também anunciando... Os parabéns é a você, Ciro. Você que é o idealizador disso, é a pessoa que agrega, né, que formata o que a gente aqui faz. Esses parabéns, né, evidentemente, aos nossos ouvintes, né, aos convidados que vêm aqui, se dispõem a vir aqui para o debate, mas a primeira pessoa a ser parabenizada, para ser justo, tem que ser dito. Vou pedir licença para votar com o relator. E nós estamos também anunciando, né, uma grande novidade na rádio brasileira, que os candidatos à presidência do tribunal se dispuseram, os três, a fazer um debate. Nós vamos ter um debate no dia 28 de novembro, através da Rádio Família. Nós teremos 2 horas de debate. Falando em debate, no debate de ontem da Rádio Globo para o governo do estado do Rio de Janeiro, toda hora tocava um alarme. E as pessoas estão dizendo, as pessoas maldosas estão dizendo aí que era o detetor de mentiras, né? Eu não sei. Aqui nós também temos detetor de mentira e ele não toca nunca, porque aqui a gente fala sempre a verdade. Senhores ouvintes, a irreverência, às vezes ela vem contra as minhas recomendações. As minhas recomendações, elas são seguidas até um certo ponto, quando vige a coragem, quando vige a forma atacada de ser dos demais integrantes do programa. Vou pedir licença. Essa está falando aí justamente o nosso coordenador, o nosso mediador, nosso moderador, e ele tem uma notícia aí sobre mosquito da Ilha do Governador. O mosquito da Ilha do Governador não transmite ebola. E o senhor ouvinte, ele tem toda a razão. Por enquanto, não há certeza de que haja a possibilidade de transmissão através de inseto. Agora, cabe a nós do programa, que prestamos um serviço público, pedir, não se una ao mosquito, combata-o. E os nossos ouvintes já estão combatendo aqui, atirando forte. Fogo cruzado aqui dos nossos ouvintes através do telefone 3079-0952, 3079-0938 e assistindo o programa através do site www.redejuridicatv.com.br. Por exemplo, a Laura de Niterói está dizendo assim: funcionário público reclama de barriga cheia, quero ver ganhar salário mínimo. E a Luísa, lá de Caxias, diz assim: como denunciar um servidor público que não exerce corretamente suas atividades? Na verdade, eu vou falar sobre os 2 comentários, porque não posso já passar em branco isso. Primeiro, a ideia que eu falei no começo do programa, que a população tem às vezes, que o servidor reclama de barriga cheia, o que ganha muito bem. Um técnico do tribunal hoje, ele está ganhando menos de 3 salários mínimos, dá pouco mais de 2 salários mínimos que ele recebe líquido hoje. A imagem que se tem, infelizmente, é que quando se fala em judiciário, fala-se do total do judiciário como fosse um bolo único, como se todos ganhassem o valor X. Então a média no judiciário é tanta, parece que todo mundo ganha aquilo. Não, um técnico ganha um pouco mais de 2 salários mínimos, então isso não creio que mesmo a nossa querida ouvinte aí, considere como ganhar muito hoje. Quanto à pergunta do outro ouvinte, para denunciar, e é importante que denunciem, o sindicato é o primeiro a defender que os maus servidores sejam punidos. A gente não acoberta mau servidor, a gente sabe que há mau servidor sim. Se o colega nosso não quer trabalhar, atende mal o balcão, ele é grosseiro com as partes, com os advogados às vezes, ele não é pontual, ele tem que ser punido por isso, e há meios para isso. A Corregedoria dispõe de um canal chamado Ouvidoria. Qualquer cidadão, qualquer advogado pode denunciar, a Corregedoria vai investigar e vai punir, se for o caso, tanto servidor quanto magistrado ou qualquer agente a serviço da justiça. A propósito dessa informação
relação ao Zimar, está saindo muita notícia aí, sobretudo de servidores do judiciário trabalhista, de suicídios. E também muita gente doente. Esse fato acontece? Quais são as motivações, quais são as razões disso aí? O desembargador, é uma questão que nos preocupa demais. A taxa de adoecimento da nossa categoria, ela passa de 30%, e estamos com um problema muito sério, e a gente vem denunciando que a empresa contratada pela administração, ela é responsável pelo acompanhamento clínico dos nossos serventuários. E a gente tem relatos de muitas vezes que as pessoas são obrigadas a retornarem para suas atividades não totalmente sãs. Então voltam ainda com alguma deficiência de saúde e são obrigados a permanecerem nos cartórios. O que a gente sabe é que dentro desse contrato, quanto mais gente ela conseguir colocar de volta no trabalho, maior é o ganho da empresa. A gente denuncia isso. Outra causa importante também é o assédio, né? As pessoas, não só de maneira vertical, mas horizontal, a gente tem muitos casos. A gente, inclusive, vem fazendo uma campanha muito interessante, que teve repercussão nacional, sobre o assédio moral, e assédio moral mata. E mais diretamente a sua pergunta, assim, colegas que vinham sofrendo um assédio permanente. Tivemos uma colega recentemente em Niterói que se jogou do 6º andar. Felizmente, essa colega sobreviveu. Era um oficial de justiça. Era um oficial de justiça. Pois é, ela tinha que citar um desembargador, né? Foi um caso complicado. Eu acompanhei isso há alguns anos, esse evento, né? Ela tinha que citar e ela viveu sob uma pressão. Tinha que citar o sujeito queria ser citado e gente poderosa, e ela acabou, num momento de desespero, saiu surtou, né, e tentou suicídio, coisa bem pesada. Aproveitando esse fato, Zé Carlos, eu vejo, vocês falam muito e estão repetindo isso aí, não, nós denunciamos, nós provocamos e tudo. Nós somos 180 desembargadores. Eu não tenho, olha, eu sou uma pessoa bastante ativista, julguei alguns ativistas aí, acabei me encantando por eles, sou também um ativista. Eu não tenho conhecimento de metade dessas denúncias. Eu queria fazer uma crítica a vocês, e até uma crítica construtiva, no sentido de que bota a boca no trombone, comunica isso para os 180, porque se tiver alguém que está passando a mão na cabeça de fulano, beltrano, cicrano, 180 é muito mais difícil. Então você mobiliza a população, mobiliza aí o colégio de desembargadores, ou pelo menos para que vocês tenham mais uma denúncia a fazer. Nós comunicamos a todos os desembargadores e nada aconteceu. Ciro, deixa eu te dizer uma coisa, nesse exercício da jurisdição, eu vivenciei situações que tangenciam a sede de servidor. Primeiro, tem uns servidores rotulados como um mau servidor. Ele não presta. E eu, durante os 15 anos que eu fui juiz de Nova Iguaçu, vou lá no prazer, manda pra mim, eu preciso de servidor. Mande todos que são ruins pra mim, né? E eu tenho essa postura, mande os ruins pra mim. Eles vão ficar bons. Eu vou sentar junto, vou trabalhar junto, vou valorizar. Há algum outro tempo, eu não vou dizer onde foi isso, para poder não localizar a pessoa que ainda está nativa. A pessoa que pediu para ir trabalhar, sabendo dessa minha postura, mande os ruins para mim, e a pessoa passava, cada lugar que ela chegava, sofria, né, algum tipo de problema, e ela acabava não se adaptando, e aí, né, ela pediu para ir trabalhar comigo. E aí me telefonaram, né? Olha, ela é maluca, não tem problema, né? Se ela não está licenciada, não está em surto, não está raivosa, não está mordendo o cotovelo, né? Manda pra cá, né? E quando eu recebi, eu digo, olha, né, eu não recebi boas recomendações suas, mas esquece isso tudo e vamos trabalhar, né? E trabalhou muitíssimo bem. Então tem uma hora assim que você tem que desmontar isso, né? Existe essa prática do assédio no âmbito, né, do judiciário. Os serventuários estão sendo obrigados a trabalhar numa carga vastíssima, né? Tem pouca gente, tem muito processo, né? Tem uma produção online que é verificada online, que é uma suposta meritocracia com esses parâmetros que a Fundação UFO passou para a Fundação Getúlio Vargas, e que o tribunal paga
para ter essas coisas, né? Isso não são só os servidores sofrem, não. Os juízes também sofrem isso, claro que numa escala é bem menor, né? Atender essas metas, preparar relatório, né? Hoje, boa parte do que se faz é preparar relatório para prestar contas para poder ser aferido, né? Isso tudo está nesse contexto do assédio moral e que eu venho acompanhando, né, ao longo aí do tempo da minha atividade da magistratura e que tem, né, sofrido os servidores, sobretudo aqueles que não têm, né, as proteções. Os protegidos não precisam disso, mas quem não tem proteção tem que andar na linha sob pena, né, de ser atingido. E aí sim vem essa coisa, né, desse desenvolvimento, né, desses desequilíbrios emocionais, né, até chegar em casos mais graves e aí acaba no suicídio. E aí vem uma postagem, só para concluir, uma postagem de uma juíza, né, que diz: olha, se você quiser morrer, morra, mas não morra aqui para não atrapalhar o serviço dos outros. Isso é um desrespeito, né? Isso é um desrespeito àqueles que estão em idêntica situação de desconforto emocional. Mas se você quiser morrer, morra, mas morra em casa, em outro lugar, para não atrapalhar o nosso serviço. Eu lembrei do Chico Buarque, os dois morreu exemplos, na contramão para não atrapalhar. Ao desrespeito. Agora ficou faltando uma informação, porque quando o nosso Zé Carlos se referiu a uma determinada empresa, para o mundo leigo, fica difícil de entender. Então é preciso que se explique, né, que nós temos servidores, os concursados, e nós temos também os terceirizados. Por favor, dê essa explicação ao ouvinte. Na verdade, o tribunal hoje, ele comete um outro equívoco muito grande. Nós deveríamos ser, por lei, pouco mais de 16 mil servidores. Somos, na prática, hoje, um pouco menos de 14 mil, temos quase 2.500 vagas em aberto no quadro e temos, ao mesmo tempo, 10 mil pessoas no tribunal que não são concursadas. 5 mil são estagiários e 5 mil terceirizados de toda a espécie. É o terceirizado que muitas vezes é aquele que é essencial, telefonista e motorista, mas tem aquele que está lá disfarçado e que na prática está no cartório, está processando, está ajudando a atender, ele está no telefone, ele está pegando a vaga de um servidor. Temos 5 mil pessoas sem concurso terceirizadas. Isso explica em boa parte a má qualidade do atendimento, às vezes, que essa pessoa não está preparada para aquela função, assim como o estagiário não está para fazer o papel do servidor, e explica porque o cidadão, às vezes, reclama de ser mal atendido. Mal sabe ele que, às vezes, não foi nem um servidor que atendeu, foi um terceirizado, foi um estagiário, e ele fica com a imagem que o judiciário atende mal. Então o tribunal, essa política que ele tem de colocar as pessoas despreparadas para substituir servidor, causa esse problema. E só um detalhe, o doutor Damasceno falou agora há pouco, deu 2 exemplos que eu achei interessante. O exemplo que ele deu pessoal de como reagiu a colega com dificuldade e da juíza que postou aquele absurdo, obscenidade sobre a menina que tentou suicidar, mostra como é que uma boa administração faz diferença no dia a dia. Se a administração no dia a dia tem essa sensibilidade, saber ver o problema em vez de criticar ou fazer piada no problema, é todo o diferencial entre a solução ou a perpetuação do problema. Então acho que falta a administração, às vezes, a sensibilidade de consertar as coisas. E a crítica que a Excelência fez ao sindicato quanto a divulgar as denúncias, a gente acata prontamente, não tenha dúvida disso. Nós temos a política de comunicar ao tribunal irregularidade. A gente pede à presidência ou ao conselho que consertem aquilo, que revejam. Tem redundado em nada, o juiz auxiliar do presidente lá arquiva de plano tudo, não investiga nada. A gente manda para o CNJ, muitas vezes o CNJ comete erros grosseiros porque se deixa levar pela influência do tribunal, então não investiga como tem que investigar, e comete um outro erro grave, que o doutor Marcelo lembrou também, que é encher o tribunal de estatística, número e relatório, produtividade. A gente se perde hoje no dia a dia respondendo relatório, produtividade, estatística, e não é isso. Um processo judicial, ele não é um número, é uma pessoa, é uma vida que está ali, que depende do provimento jurisdicional. Aí o processo se eterniza na prateleira lá, porque o juiz tem que parar, fazer o relatório que o CNJ pediu, o conselho pediu, e quantas sentenças, esquece isso, vamos trabalhar, vamos fazer menos relatórios e produzir mais, o servidor, o juiz, o tribunal como um todo. Só que ninguém se insurge. O CNJ vem e põe os relatórios malucos, às vezes, sem nenhum sentido. O tribunal, ele se aceita aquilo passivamente e passa a criar. Vamos criar grupo de trabalho para isso, grupo de trabalho para aquilo. Aí pega o juiz da função judicante para montar um grupo de trabalho para decidir coisas administrativas. Aí o juiz sai do seu cartório, participar de GT. Tem 100 GTs criados. Aí o cartório dele ficou lá vazio, tá parado, não tem sentença. Por quê? Porque tá na reunião do GT para investigar não sei o quê. Grupo de trabalho. Exatamente. Aí não anda o procedimento. Então a crítica, a gente concorda plenamente. O CNJ
ele foi criado para abrir a caixa preta judiciária. Ele tem que fazer esse papel. Vamos investigar da transparência. Se ele virou órgão burocrático hoje, vamos fazer relatórios estatísticas e a justiça para de vez, infelizmente. Falando dessa inutilidade que às vezes a função pública é obrigada a demonstrar, eu estive essa semana num colégio municipal lá em Coelho Neto, com 1.030 alunos e 45 professores. Desses 45 professores, 15 estavam à disposição do TRE. Quer dizer, a educação, que tinha que ser prioridade absoluta, Exatamente. Perde numa comunidade pobre, numa comunidade marcada pela violência, tira 1/3 dos professores para trabalhar nas eleições. Mas, já que estamos falando de saúde e estamos falando também, homenageando nesse nosso programa o servidor público, a Andréia, lá, a nossa ouvinte da Ilha do Governador, ela diz assim: eu sou enfermeira do Hospital do Fundão e sempre que tenho plantão lá fico muito desmotivada, as condições de trabalho são péssimas. E a Ivanilda, também de Caxias, ela também na mesma direção, obrigado Ivanilda pela sua participação no nosso programa, ela narra que sua filha foi muito maltratada por uma médica no hospital próximo à sua casa. Ela está fragilizada por causa da saúde e isso só piorou o seu tratamento. O que podemos fazer? Isso não é uma atitude de uma médica. Esses fatos ocorrem também no atendimento pelo servidor público do judiciário? Bem, não podemos tapar o sol com a peneira. É possível que isso aconteça, mas como bem o Alzimar lembrou, nas serventias acabam misturando todos os personagens que ali trabalham. Nossos concursados, terceirizados e cedidos, como bem o doutor Damasceno pontuou aqui, existem também funcionários de prefeitura cedidos em muitas serventias em todo o estado. E é um lugar de conflito, né? Sim, sem dúvida. Ninguém vai ali, eu vivencio isso, sempre falo isso com o pessoal com que eu trabalho. Olha, quando um de nós propõe uma ação, eu fui em tal lugar, não fui bem atendido pelo meu colega. Eu falei assim, isso é para você ver o que o advogado passa do outro lado do balcão quando ele chega aqui para ser atendido por nós, né? É um lugar de conflito e nós temos que lembrar isso todos os dias. É verdade. Quem põe o pé ali está em conflito com alguém. Não está em conflito com alguém. Ninguém vai ali. E que é a solução do problema, né? Já há uma tensão no ar, né? É uma tensão, a pessoa já chega preocupada com que o ambiente é tensionado. Permanentemente. E evidentemente que a pessoa mais preparada, ela tem uma visão diferente no atendimento e certamente depende muito desse contato, né? Muitas vezes a pessoa chega estressada, chega exigindo, se posicionando de uma forma grosseira muitas vezes, e a pessoa do outro lado também estressada, porque principalmente quem trabalha no balcão, a gente tem relatos eu acho que 100% da categoria que faz esse expediente, e que é o lugar mais tenso da serventia, é ali o balcão, justamente porque há esse tipo de contato direto. Então isso é comum acontecer, mas evidentemente a gente precisa, dentro do judiciário, treinamento, uma maneira mais diferenciada disso, e a gente inclusive defende que muitas vezes existe uma dificuldade muito grande, e isso tem acontecido agora, desembargador, Vossa Excelência está ciente disso, que existem vários segmentos dentro da nossa categoria, dos técnicos de atividade, os analistas judiciários que processam, e a parte técnica, psicólogos, oficiais de justiça, toda a parte técnica com especialidade. O que vem acontecendo hoje dentro das serventias é que todo mundo faz tudo. Então o desvio de função hoje praticamente se institucionalizou dentro da administração. Isso não é uma coisa que local do Rio de Janeiro, não. Isso tem acontecido no Brasil inteiro. Inclusive a gente faz uma crítica muito forte ao colégio de presidentes, que isso aí me parece está acontecendo no Brasil, entre eles, quase que uma receita de bolo. Isso está acontecendo. O colégio de presidente é aquela ONG
né, uma ONG que é presidida por ex-presidentes e presidentes, composta de Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Se reúnem. Aliás, eu acho que o penúltimo presidente, ele ocupava um espaço do fórum e deixou porque estava advogando contra o próprio tribunal, não foi isso, mas ele já faz parte da história do passado. Mas Alzimar e Zé Carlos, vocês estão falando muito aí de assédio moral. Nossos ouvintes gostariam de saber, através de exemplos, né, para a gente poder, o que é assédio moral, que formas de assédio moral acontecem com maior frequência, e também vocês falaram da falta de preparo de alguns servidores. Qual é o papel da ESAGE, da Escola Judiciária de Preparação dos Servidores? Essas duas Antes da resposta, eu quero dizer que o Fórum Permanente de Direito Empresarial, invariavelmente, quando faz as suas apresentações, aliás, o desembargador Damasceno ontem nos deu a honra de estar presente, reserva espaço para que o servidor que quiser vá lá, porque ele vai ganhar o certificado de que lá esteve e vai computar para os seus registros e as suas aspirações. O assédio moral, na verdade, Excelência, ele é um dos grandes males desse século, porque o assédio moral, muitas vezes, o próprio servidor, ele não sabe que ele é vítima de assédio moral. O desconhecimento é o principal inimigo do servidor. O que é o assédio moral? É quando ele, no ambiente de trabalho, ele sofre, ainda que subrepticiamente, ainda que disfarçadamente, a sua chefia, frequentemente a chefia quem faz isso, começa a podar aquele servidor, ele não vai cara ao servidor, começa a perseguir o servidor, começa a manipular, cria um ambiente no local desfavorável ao servidor, ele cria uma antipatia pelo servidor e ele persegue de alguma forma. Isso acontece com o chefe imediato, acontece com o juiz servidor, com o desembargador e acontece institucionalmente com o tribunal. Então, já está tão enraizada a cultura que o servidor, ele não nota que às vezes, aquele clima, quando ele começa, tem que trabalhar, tem que trabalhar hoje, já vai com aquele fardo, tem que trabalhar, já não tem prazer mais em ir para o trabalho, tem que ser uma coisa negativa para ele vai acumulando, somatizando aquilo e vai criando para ele um grande problema, na verdade. A gente combate muito isso, a Isto reproduziu um trabalho nosso nesse sentido. E tem uma coisa que encadeia, assim, rapidamente, na verdade, dentro do tribunal o que acontece? Tem cartórios hoje que o acervo do cartório é uma coisa humanamente impossível. Como é que um juiz vai dar conta de 20 mil processos, 25 mil processos? Se for um bom juiz que faça, vamos botar aqui absurdamente, 100 processos por dia, ele faz 3 mil por mês. Até ele chegar no primeiro processo vai levar 6 meses, 1 ano. Aí o cidadão chega no cartório e o processo dele está parado há 6 meses. Por que está parado? Porque ninguém vai dar conta de fazer 20 mil processos. Aí, resultado, o juiz com isso se sente pressionado, que ele é cobrado, aí pressiona o chefe serventia. O chefe é pressionado, cobra o servidor. E aí vira aquela roda viva. Um cobra o outro, quem está em cima cobra quem está embaixo, e o servidor que está lá na base vai adoecendo porque ele vai sendo sobrecarregado. E não consegue. Exatamente. E não tem... Exatamente. E aí acaba adoecendo e morrendo por conta disso, infelizmente. E o tribunal faz de conta que não tem. A gente denuncia, não tem isso aqui, não tem. Tem e é grave e está matando servidores, infelizmente. Agradecendo a presença de Alzimar Andrade e José Carlos Arruda, coordenadores do Cine Justiça, e na pessoa dos dois, homenagear todos esses nossos bravos, heróicos servidores públicos, né, que fazem o Brasil funcionar, e particularmente os servidores da Justiça, que são os esteios, são a base, é o fundamento da manutenção do acesso à Justiça. Na próxima semana nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é direito dos deficientes físicos. Aguardem e participem. Uma boa semana para todos vocês. E olha, o detetor de mentira não tocou aqui. Bom dia. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.